Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe sua vida. Se puder, comece se inscrevendo no canal, aperte o botãozinho, curta o vídeo e compartilhe, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre quem é o profeta de Deus. Quem é esse ungido que deve levar adiante a palavra de Deus? Você sabe quem é? Vamos falar sobre isso? Vamos em 1 Crônicas 16, a partir do 18. A vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Vamos ter uma conversa franca. E hoje eu vou falar com vocês sobre quem é o ungido de Deus, quem é o ungido do Pai, quem é o profeta. O que é profeta? É o mensageiro, é aquele que leva a mensagem de Deus. E quem é essa pessoa? É o pastor da sua igreja? Talvez você não vá à igreja alguma. É o pastor da igreja ao lado da sua casa? É o pastor da igreja do seu bairro? É o padre da igreja que você fez a catequese quando era criança e nunca mais foi? Quem é esse profeta? É o Papa Francisco? Quem é o profeta de Deus? Bom, gente, existe no homem dois tipos de caráter, né? O caráter luz e o caráter escuridão. Como seria isso? O caráter luz é aquilo que torna tudo mais leve. Por exemplo, são sentimentos elevados. A pessoa que tem esse tipo de caráter, que eu venho trazer para vocês como um caráter, né? Que é a própria identidade de Deus, que é o quê? O amor ao próximo, que é o respeito, que é a dignidade, que é a paz, que é a perseverança, a coragem, a humildade, a sinceridade, a verdade, a alegria, a prosperidade, o conhecimento. Daí tem um caráter sombrio, né? Um caráter que na verdade é a falta de luz, que é a falta de Deus, que traz sentimentos baixos, que são o ciúme, a avareza, o egoísmo, a tristeza, a desistência, a depressão, a vingança, a inveja, a violência, a ira, a raiva, todo tipo de sentimento destrutivo. Destrutivo para si e destrutivo para o próximo. E o caráter que é luz, né? Que provém de Deus, que é a imitação da identidade de Deus. É todo sentimento que ele é construtor, ele constrói, enquanto o caráter escuridão ele destrói, ele mirra, entendeu? O caráter luz, ele constrói a si, ele constrói o outro, ele capacita tanto que você, né, começa a construir lá fora. E o escuridão, ele se destrói e destrói tudo ao redor. Então é sobre isso que hoje eu vou falar. Quem é o ungido do Senhor? Quem é o profeta do Senhor? Você. Você aí do outro lado, não é o pastor da igreja vizinha e da igreja do lado, não é o padre, não é o papa. Não. Não é o seu líder. É você. Você é o profeta. Foi para isso que você nasceu. Você nasceu para ser o meio, sabe, em que Deus vai transmitir a luz dele para salvar pessoas.
quero falar aqui uma coisa assim bem controversa, porque há tanto assim uma briga entre igrejas. Qual é a igreja verdadeira? Onde realmente estão os profetas de Deus? Há essa briga, há essa rivalidade. A gente sabe sobre isso. E ao mesmo tempo há uma questão assim entre ateus e cristãos. Por quê? Porque essas qualidades luz que eu falei, que é a bondade, é o amor ao próximo, o respeito, a alegria, a prosperidade, tudo isso, ateus podem conquistar isso. Pessoas de outras religiões. Daí a pergunta é, quem é ungido do Senhor? Quem é o profeta do Senhor? Se essas outras pessoas conseguem chegar aos mesmos sentimentos que os cristãos chegam. Entendeu? Quem é o profeta do Senhor? Quem é ungido do Senhor? Quem deve ser respeitado? Não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Por causa deles repreendeu reis ordenando. Não maltratem os meus ungidos. Não façam mal aos meus profetas. Passagem aqui de 1 Crônicas 16, a partir do 18, o profeta que está sendo falado aqui, os ungidos, são os judeus. Mas nós somos cristãos, porque os judeus não resolveram acreditar em Cristo, em Jesus. Eles ainda esperam o Cristo. Eles não acreditam em Jesus Cristo. Por vários motivos que eu não vou explicitar aqui. Mas eles não acreditam. Então, aqui, o ungido e o profeta era o judeu. Mas, tá, eu não sou judia. Tá, e você não é judeu. E onde entra o cristão nisso? Lembrando que essas questões são questões para mim também, tá? Que vão surgindo na minha cabeça e eu vou trazendo para vocês, tá? Porque aqui é o papo sincero. Olha, Deus me falou, Melissa, olha a parábola sobre o bom samaritano se você quer responder essa questão. Então, vamos olhar em Lucas 10, 25. A parábola do bom samaritano. Vamos responder a questão? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo.
Eu nunca tinha reparado nessa parábola aqui que Jesus fala que o próximo não é o homem que precisa ser cuidado, que foi assaltado, não é o judeu que foi assaltado. É o samaritano, é aquele que está cuidando, é que precisa ser amado. Olha que interessante, o samaritano, ele era rival dos judeus, entendeu? Então, assim, pela lei, o que é a lei, gente? É a lei de Moisés, não é a lei dos homens, é a lei de Moisés. Moisés recebeu lá no monte, Deus deu para ele, desceu, né, que tinha todas, é o Velho Testamento, mas com várias regras que não tem no Velho Testamento, que eu já falei, que é sobre como se vestir, o que comer, como lavar as mãos, etc. E assim, o próximo era o bom samaritano. Por que bom samaritano? Por que não apenas samaritano? Porque todo samaritano era considerado uma pessoa ruim. Simplesmente porque era rival do judeu. Como assim hoje, evangélico e católico. Vamos dizer que tivesse uma parábola sobre o bom católico. Ou o bom evangélico. Você entendeu? Eles eram rivais. Então, olha, esse homem que foi assaltado e ficou lá quase morto, passou por ele um levita, né? O levita, que era aquele único que podia entrar no templo, lá pertinho, sabe? Imagina, passou e não ajudou. Quer ver? E assim também um levita. Quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Um sacerdote também. Um sacerdote do templo. Viu o homem machucado e passou pro outro lado da rua para nem olhar. Fez de conta que não é comigo, sabe assim? É que eu não sei assobiar, mas... tipo assim, não é meu problema, não é minha família, não é meu amigo, não tem nada a ver com isso, né? Eu tô lá no templo, tô fazendo minhas ofertas, eu vou pro céu mesmo, eu não tenho que ajudar esse homem que tá aí, não, né? E que Jesus diz? Que dos 3, né? 2 que tinham conhecimento sobre Deus não ajudaram. E aquele que não tinha, que era o samaritano, mal falado, foi o que ajudou. Assim como a mulher que estava no poço, né? A samaritana que recebeu a palavra e imediatamente saiu pregando. Acho que foi a primeira mulher que saiu pregando acerca de Jesus, falando da água que mata a sede. A conclusão que eu cheguei, que eu quero passar para vocês, é que sim, o ungido do Senhor é você, sim, o profeta de Deus é você. Tudo aquilo que tem de bom em você foi construído em Deus. Tudo aquilo que tem de ruim é algum obstáculo, sabe? Para que Deus não opere na sua vida, né? É alguma ação do inimigo barrando. Então, assim, talvez você é ateu. Você respeita o próximo, você tem amado o seu próximo, você tem ajudado o seu próximo, você tem sido honesto, trabalhador, sabe, N qualidades de luz, como eu disse, que são construtoras de si mesmo e do próximo. Mas mesmo que você desconheça, como uma pessoa que desconhece as leis da física, as leis da química, ela continua existindo. Deus continua existindo e essas suas características construtoras, lindas, são obras de Deus. Mesmo que você desconheça. Entendeu? Por isso é que você pode ser de outra religião. Você pode não acreditar em Deus, no entanto, Ele está em você e você continua sendo profeta. Deus vai continuar te chamando, mesmo que você diga não. Durante toda a sua vida, Ele vai te chamar para pregar, assim como Ele falou para mim. Eu falei, eu não. Pede para outra pessoa, porque eu não tenho sentimento de querer falar do Senhor
para o próximo. Nem sentimento, nem vontade, nem sentir obrigação. É isso que eu quero falar para você hoje. Sabe? Se você tem esses sentimentos elevados, eu tenho certeza que você tem. Independente de você assumir ou não que acredita em Deus, Ele está em você, Ele age por você. Só que a diferencinha é no final que eu quero falar para você. Daquele que confessa Jesus como único Salvador, daquele que se deixa usar, sabe? E pregar e espalhar a boa nova, é que essa coisa boa não vai ficar só em você, sabe? Ela vai ser espalhada, porque tem muitas pessoas que elas têm dificuldade e elas ficam, sabe, só naqueles sentimentos baixos. Você conhece pessoas muito violentas, pessoas muito ciumentas, pessoas muito fofoqueiras, pessoas muito, sabe, que estão afundadas em vícios, entendeu? Nem todo mundo consegue ter essas qualidades, luz, não tão evidentes, talvez, quanto você. E Deus quer te usar, sabe? Deus quer que você espalhe isso, que você fale para as pessoas o quanto você sofreu na sua vida e superou, porque isso serve de força para as pessoas que estão passando por um problema que você já superou. O bom samaritano, ele soube ajudar essa pessoa ferida, mas ele também precisava de ajuda, porque no final Jesus fala: quem é o próximo daquele que se feriu? Olha o que Jesus fala no final da parábola do bom samaritano. Qual é a pergunta que Jesus faz? Qual destes três, quer dizer, o levita, o sacerdote ou o bom samaritano, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? O próximo é aquele que precisa de ajuda, né? Que foi o próprio samaritano. O samaritano que não cria nesse Deus. O samaritano que não cria em Jesus. Ele ajudou a pessoa ferida, a pessoa que estava precisando, estava necessitada, e no entanto, ele precisava também de ajuda, porque ele precisava disso, ele precisava confessar, ele precisava reconhecer, sabe, que as qualidades que estão nele e dar graças a Deus, que foi Deus que deu o seu corpo, Deus que deu sua saúde, o seu sexo, o brilho do seu cabelo, a sua voz, os seus dons. É isso, gente. É muito lindo que Deus está em todos, sabe? Mesmo nos ateus, mesmo nos descrentes. No entanto, tem muita gente precisando de amor nesse mundo. O mundo precisa mudar. Hoje, que foi dia de eleição, a gente vê, sabe? O quanto a corrupção está espalhada e a gente tenta, sabe? Ano após ano mudar e não muda. Entendeu? Então, assim, é preciso pregar a boa nova. Por isso, Deus quer que você se converta, que você espalhe isso para as pessoas. Que você reconheça o Pai, sabe? É tão gostoso. Por exemplo, agora eu cuido da minha filha, ela não entende direito, mas de vez em quando ela fala mamá. É um tipo de gratidão, um sorriso, um carinho. Deus quer isso de você, tá bom? Gente, Deus abençoe.